Ok, então eu queria perguntar um pouco mais também, então, de como que vocês acham que o podcast começou a influenciar lá no início e tem influenciado hoje em dia na prática médica de vocês? Então, eu vejo vocês comentando, talvez comentários de pessoas que, eu estava vendo um desafio de vocês no final de um episódio, aí na semana seguinte apareceu o caso para mim. Então, queria ver como que isso se traduziu em vocês, se vocês acham que melhorou a prática clínica. Boa. Acho que essa é uma pergunta interessante, né? E até pegando um gancho um pouco no que o Pedro falou, de que a gente começou ouvindo os podcasts americanos e aí a gente produziu o nosso, né? A gente percebe que essa cultura dos podcasts fazerem parte desse ecossistema educacional é muito mais instituída lá do que aqui, né? Isso cresceu muito nos últimos anos aqui, mas lá isso já é super forte. Inclusive, o último Grand Round de Harvard foi sobre podcast e educação médica. Eles fazem um mensal, e foi exatamente esse o tema. Eles chamaram os produtores de lá e tudo mais. Então, o podcast ele propicia um tipo de aprendizado, né, que tem algumas vantagens. Então, o primeiro deles é a questão de ser assíncrono, né? Então, eu escuto na hora que eu quero, eu não preciso estar na hora tal para poder comparecer a uma palestra. Então, eu posso depois escutar. Quando você já tem um cenário de podcast nacional alimentado com muito conteúdo, que é o ponto que a gente está hoje, né? Se a gente for voltar lá para 2019, se você fosse olhar conteúdo de podcast médico nacional, era um vazio quase, né? Tinha alguns já produtores, especialmente o pessoal do Tópicos em Clínica Médica, que acho que são grandes pioneiros aí de produção nacional, mas ainda era um cenário pequeno, né? Então, hoje a gente tem muito conteúdo, então você pode ver um paciente com herpes zoster hoje na emergência, aí você pega, bota o herpes zoster ali no Spotify, vai ter, por exemplo, podcast nosso sobre isso, isso sedimenta com muito mais facilidade, né? O podcast, ele se vale de uma questão de ser muito mais leve, né? Então, você não tem aquela sensação de, nossa, estou numa aula aprendendo. Você está ouvindo ali uma conversa e, de maneira sem perceber, você está aprendendo. Então, alivia muito a sobrecarga cognitiva de você estar numa aula e tudo mais. Além de você poder usar o tempo, né? Você está ali lavando louça, como eu faço, ouço muitos podcasts. Tem gente que ouve na academia, no trânsito, no metrô. Então, é uma maneira de também aproveitar o tempo e aprender, né, um pouco mais. A questão que o João falou do estudo assíncrono, né, que já a gente vê relatos de várias maneiras diferentes. A gente consegue falar que a pessoa às vezes ouve o podcast antes do momento que ela precisa, durante e depois. Antes, a gente vê pessoas que ouvem um podcast para poder apresentar um seminário, apresentar um PBL. Não, pô, o primeiro contato que eu vou ter sobre essa doença vai ser através de um podcast, e a gente vê as pessoas mandando mensagem para a gente, eu tinha um seminário para apresentar sobre isso, não sabia nada, ouvi o podcast de vocês e consegui me virar. Tem gente que apresentou, João, até em residência, era para fazer uma revisão de sepsis e usou o nosso episódio. Já fiquei sabendo. Durante, né, que eu, como o João falou, tive contato com o paciente, e aí você está com aquilo extremamente fresco e as dúvidas surgiram na hora do atendimento, e aí você vai para o podcast, tem várias coisas respondidas, é o momento assim, que a fixação é enorme. E depois também, né, porque às vezes você já sabe o assunto, já teve contato, mas o podcast vem naquele conceito da repetição espaçada, que medicina é muito repetição, né? Você vê várias vezes o mesmo assunto até você conseguir decorar os aspectos menores, assim, que você tinha deixado passar na primeira oportunidade. E aí o podcast ele te ajuda nisso também. Poxa, é um assunto que eu já sei, eu vou ouvir e vou acabar acrescentando algo no assunto que eu achava que dominava, né? Então o podcast ele consegue atuar em vários momentos diferentes e isso é muito bom. E o conceito de repetir também, né? Às vezes você tem um podcast que você sabe que é bom e você, putz, vou ouvir de novo, porque eu sei que é bom, já aprendi com ele, eu vou ouvir de novo para ver se eu aprendo novamente, fixo melhor e tudo mais. Tem uma questão também legal de podcast, né? Que ele humaniza um pouco a coisa, né? Porque quando você vê lá um cara escrevendo uma revisão, sai no New England, é uma coisa um pouco fria, né? Mas aí quando esse cara fala num podcast, vou dar um exemplo, né? Tem um grande clínico americano que é o Robert Senton, né? Que faz os critérios de Senton para faringite, streptococcus e tudo mais. Que era, meu Deus,
Só que quando ele começa a falar no podcast, você vê o cara, às vezes, tira uma piada e tudo, sabe? O pessoal brinca com ele, e se aproxima muito mais, né? E aí, já emendando em outra função do podcast também, é que como ela personaliza mais, não fica uma coisa impessoal, ele também serve como modelo, né? Então, você vê que os caras são como a gente, que eles brincam, são os caras da residência de Harvard, os caras da John Hopkins, mas eles brincam, eles têm os hobbies deles, e isso também tem uma função, sabe? E é uma coisa que talvez acho que a gente só percebeu no Tarde Clinicais depois de um tempo também. E como as pessoas mencionam isso, é legal ver que vocês que fizeram residência hoje trabalham, também têm os seus hobbies, também têm dificuldade de encontrar a frequência respiratória às vezes e tudo mais, sabe? Baseado nisso, João, eu lembro de um dia que a gente gravou um vídeo para o Instagram de um desafio que a gente fez no episódio acho que é o de insuficiência cardíaca. E tem o Fred de chinelo e bermuda gravando. E as pessoas comentaram assim, nossa, que maravilha ver pessoas de chinelo e bermuda. Sendo que é um negócio super normal, né? Então, como se a gente andasse o tempo inteiro, alguma coisa nesse... Arrumada. Bem, acho que uma coisa que também me faz querer muito escutar podcast é o fato de ser algo mais leve também quando eu quero estudar um assunto. Então, por exemplo, eu lembro que um dia eu tinha que fazer a leitura prévia de aula de doença arterial periférica. Aí tava lá, leitura do Sabston, enorme. Aí eu falei, não vai dar. Aí é bom que eu sempre que isso acontece, eu acabo pesquisando alguma coisa do tema, aí eu já estudo um pouco antes, aí já fica mais leve para quando for fazer a leitura. Já parece que entra um pouco mais, né? É engraçado isso que você falou, só emendando um pouco aí, Lucas, desculpa atrapalhar, mas assim, já tem esse hábito, né? Não vou jogar aqui no feed do Spotify, na pesquisa, para ver se alguém já falou sobre isso, né? É interessante isso daí. E às vezes, por exemplo, falando no podcast famoso americano, o Core AM, eles são tão bons em explicar as coisas que às vezes uma coisa que eu não ia estudar, mas eu só ouço porque o Core AM resolveu falar daquilo, entendeu? Então, eles são tão bons em explicar as coisas, cara, já que eles resolveram falar sobre isso, eu vou escutar, porque deve ter uma abordagem boa, deve ser uma coisa bem estruturada, porque existe todo um cuidado, né, de roteirização do podcast, e é interessante que isso acaba roteirizando o pensamento das pessoas também, quando elas estão diante de um tema, né? Acho que, emendando o que o Lucas falou, é importante também ressaltar que pessoas diferentes estudam de maneira diferente, né? Nem todo mundo consegue pegar um livro e, numa leitura só, conseguir extrair todo o que precisava e outras pessoas já conseguem. Então, o podcast ele é bom porque ele vem nessa ideia, né? Olha, se talvez você seja uma pessoa que um estímulo auditivo te ajuda, aí pronto, o podcast ele serve para você. Acho legal isso também, de você ramificar a sua forma de aprender, né? Você não necessariamente a gente precisa aprender todo mundo do mesmo jeito e pela mesma fonte, né?